Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui, gostaríamos de falar hoje sobre as religiões. São boas todas as religiões? Todas as religiões, de fato, estão corretas? Já dizia certo filósofo que o homem é um animal religioso. Se ele estiver certo, até o ateu é um religioso. Talvez o Deus do ateu seja ele mesmo, sua cabeça, sua razão, ou as teorias filosóficas e religiosas. Estamos vivendo no tempo do espírito religioso. A estatística aponta para mais de 10.000 religiões hoje no mundo. Errou o filósofo Nietzsche quando disse que Deus estava morto. Há religiões para todos os gostos hoje, pressupostos, e parece que o ser humano não cansa de criar religião. Religião é aquilo que trabalha a fé através de rituais, normas e preceitos, sempre em busca do sobrenatural, procurando sempre dar resposta, principalmente sobre Deus, o sentido da vida e a vida no além, a vida após a morte. Mas o que dizer das religiões? Alega a maioria das pessoas que são boas todas as religiões. E quando elas dizem que todas as religiões são boas, elas apresentam praticamente 4 argumentos. Primeiro, alguém diz assim: as religiões são boas porque o Deus de todas as religiões é o mesmo. Outros dizem que todas as religiões são boas porque, de algum modo, ou do seu modo característico, cada religião presta culto ao mesmo Deus. Outros dizem que todas as religiões são boas porque todas se destinam a encaminhar o homem para Deus, ou todos os caminhos conduzem a Deus. E por fim, outros dizem que as religiões são boas porque todas as religiões mandam fazer o bem, mas evitar-se o mal. A questão aqui é muito séria, pois está em vista a questão sobre Deus e sobre a nossa vida após a morte. Jesus colocou este assunto acima do próprio universo. Em Marcos 8,36, Jesus disse assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo, ou o mundo inteiro, e perder a sua alma? Mas será mesmo que o Deus de todas as religiões são mesmo? Que tal fazermos um teste? Se perguntássemos aos religiosos sobre o seu ponto de vista, o seu conceito sobre Deus, o que eles diriam? O que diria o evangélico sobre Deus? O que diria o católico sobre Deus? O que diria o espírita sobre o conceito de Deus? O que diria o maometano, o budista, o bandista sobre quem é Deus? Uns confundem Deus com um olho arregalado dentro de um triângulo. Outros com um velho barbudo, outros confundem com a natureza, outros o chamam de uma força, outros chamam ele de uma energia, outros falam da impossibilidade de se saber quem é Deus, outros falam de um Deus que criou tudo e depois abandonou a sua própria sorte. Aqui desacredite Deus como criador, porque ouviu falar sobre a teoria evolucionista das espécies. Ora, se entre as religiões há tantas e tão aberrantes contradições sobre Deus, todas elas podem estar com a verdade? Agora, se nem todas estão com a verdade, consequentemente, somente a que está com a verdade pode ser boa. Agora, quem seria idôneo para nos ajudar sobre esta questão? A quem nós pediríamos um conselho, a ideia de que qual verdadeira religião, ou se todas estão certas? Eu não sei você, mas eu só vejo uma pessoa. Só existe para mim um nome habilitado para dizer para mim e para você se todas as religiões são boas ou não. E o nome desta pessoa para mim não é Buda, não é Kardec, não é Maomé. O nome desta pessoa é Jesus Cristo. E o que Jesus falou sobre o Deus verdadeiro? O que Jesus falou sobre Deus? Quem é Deus? Um dos seus discípulos pediu para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu que quem via ele, via o Pai. Em João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus também disse em Mateus 11,27: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. O que Jesus está dizendo é que quem não conhece Jesus não conhece Deus. E por que Jesus está dizendo isso? Porque ele diz que ele e o Pai é um, ele sempre esteve com o Pai, ele é da mesma natureza do Pai, ele foi enviado pelo Pai, ele tem os mesmos atributos do Pai. Então, sendo assim, ele e o Pai é um.
É nesse sentido que nós dizemos que Deus é Pai, que o Pai é Deus e que o Filho é Deus, porque eles têm a mesma natureza. Eles são um em onisciência, são um em poder, são um em eternidade, são um em imutabilidade. Por isso que Deus é trino, porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles têm a mesma natureza. Assim sendo, Deus é uma família composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como você tem uma mão que é composta por 5 dedos, e todos os dedos são diferentes um do outro, mas cada dedo tem a mesma constituição que a outra. É nesse sentido que Jesus estava dizendo. Então observe isso. Para Jesus Cristo, quem não conhece Ele, não conhece o Pai, que é Deus. E quem conhece o Pai, conhece a Ele, porque Ele também é Deus. É uma verdade não muito difícil, não muito fácil de entender, mas nem tudo temos cabeça para entender, temos possibilidade de entender, mas como não acreditar? Se eu não acreditar em Jesus, eu vou acreditar em quem? Porventura tem alguém que tenha feito o que Jesus fez? Tem alguém que tenha falado como Jesus falou? Tem alguém que tenha demonstrado o poder como Jesus demonstrou? Então, se eu não creio em Jesus, eu vou crer em quem? Então, para Jesus Cristo, o Deus verdadeiro é o seu Pai. É aquele que Ele enviou. E somente Ele tem condições de revelar este Deus. Logo, quem não conhece Jesus, não conhece a Deus. Então, a religião que ensina um Deus diferente do que Jesus ensinou, não pode estar falando do mesmo Deus. Então, o Deus das religiões não são o mesmo Deus. Agora, no entanto, se sua religião ensina que Jesus é o Deus que se revelou, que Jesus foi o Filho de Deus que veio revelar o seu Pai, então continue na sua religião, porque ela é verdadeira. No capítulo 17 do Evangelho de João, está registrada uma conversa que Jesus teve com o Pai, e ele disse assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Ou seja, o Deus do Senhor Jesus Cristo é o Pai. Porém, com o Pai ele é um, e o Espírito Santo também chamado de Espírito Eterno, e se ele é Espírito Eterno, eterno somente Deus. Porém, o Pai é um com o Filho, e o Filho é um com o Pai, e o Espírito é um com o Filho e com o Pai, por ter os mesmos atributos. Este é o Deus verdadeiro, segundo a Bíblia, segundo Jesus Cristo. Muito bem. Tem a segunda questão. Todas as religiões prestam cultos ao mesmo Deus? As pessoas dizem que todas as religiões são boas porque prestam cultos a Deus. Religiões, distintamente, possuem preceitos diferentes, normas diferentes, doutrinas diferentes, ensinos diferentes. E cada uma tem rituais diferentes. Basta você entrar num templo católico romano, depois você vai num terreiro espírita, depois você vai numa mesquita muçulmana, depois você vai num templo evangélico e você vai descobrir que os próprios objetos de disposições deles denunciam as formas diversas de culto. Se cada religião tem as suas crenças distintas sobre Deus, cada um a seu modo presta-lhe culto, dizem homenagear a Deus. Isto é a coisa mais importante que a religião ou o homem pode fazer, é adorar, cultuar, homenagear a Deus. Mas será que Deus se agrada de todo tipo de adoração? Mais uma vez, quem somos nós para saber? Quem somos nós para diferir aqui um julgamento sobre qual culto verdadeiro? Eu só conheço uma pessoa que pode diferir um julgamento sobre o verdadeiro culto. O nome desta pessoa, uma outra vez, é Jesus Cristo. Jesus falou alguma coisa sobre como adorar a Deus, como cultuar a Deus? Sim, ele falou. Ele falou um dia para uma mulher samaritana, dizendo assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Segundo esse texto, ao verdadeiro culto, visto ser composto por verdadeiros adoradores, e aos falsos cultos compostos por falsos adoradores. Mas o que faz o culto ou a celebração religiosa ser falsa? Jesus disse que Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. Um espírito, por quê? Porque Deus é espírito. Por que adorar em espírito? Porque Deus é espírito. Logo, a homenagem tem que ser espiritual, do seu espírito ao espírito de Deus. Por isso que Deus proíbe fazer imagem dele de qualquer um outro objeto para prestar culto. Primeiro, porque o culto deve ser só a ele. Segundo, não pode ser objeto material, ter objeto material envolvido nessa adoração, porque Deus é imaterial. Quando o homem adora através de uma imagem material, comete o pecado da idolatria. Isso desagrada a Deus. Por quê? Porque nada desse mundo tem capacidade de representar a Deus.
E qualquer tentativa neste ponto é rebaixar a pessoa de Deus a uma estátua, a uma imagem, seja ela qual for. Por que em verdade? Porque Deus é o Deus da verdade e Ele não se associa com qualquer tipo de mentira. O culto a Deus não pode ser interesseiro, o culto a Deus não pode ser hipócrita, o culto a Deus não pode ser disfarçado. Ou seja, ninguém pode adorar de verdade a Deus se o interesse não for a comunhão com Deus, o amor à pessoa de Deus, o desejo de sentir e ter Deus consigo em tudo e em todos os lugares. O que você diz sobre as pessoas que Ele procura somente por causa do seu dinheiro? O que você acha das pessoas que vão para uma igreja somente atrás das bênçãos de Deus, mas não respeita Deus no trabalho, não respeita Deus no lazer, não respeita Deus no seu lugar, na sua escola, na sua faculdade? Como é que são esses religiosos? São verdadeiros? O que você acha de uma religião em que o adúltero pode cultuar juntamente com você se deixar o adultério? O que é que você acha da religião onde um político corrupto pode pertencer a ela, cultuar a Deus nela com você, sem deixar de ser corrupto? Você acha que esse culto é verdadeiro? Você acha que Deus se agrada desse culto? Na sua religião, as pessoas são comprometidas com Deus a partir do líder da sua religião. Se não é assim, sua religião não é espiritual e nem verdadeira. Assim sendo, também Deus não é verdade que toda religião cultua ao mesmo Deus. Outra questão. Todas as religiões conduzem o homem a Deus? É válido dizer que todos os caminhos conduzem a Deus? Qual o caminho que a sua religião lhe propõe para você ir a Deus? A religião cujo caminho são as boas obras. A religião que diz que para ir a Deus é através da caridade. Outra através de rituais, como fazer aquilo ou não fazer isso. Será que as boas obras são o caminho para Deus? Será que a prática da caridade é o caminho para Deus? Será que a reencarnação é o caminho para Deus? A quem nós vamos nos reportar? Quem nos vai inteirar dessa verdade? Jesus Cristo, não há outro. Qual seriam os caminhos para Deus segundo Jesus? Ele falou que existe um único caminho. E este caminho que Jesus falou, que leva o homem a Deus, não é a caridade. Não são as boas obras, nem mesmo algum tipo de sacrifício. Em João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se Jesus está falando a verdade aqui, todas as religiões que condicionam a vida eterna com Deus a qualquer coisa que não seja Jesus, o Salvador, é uma religião errada. A caridade, as boas obras não são caminhos para Deus segundo Jesus. No entanto, em seus ensinamentos, caridade, os ensinamentos de Jesus, caridade e boas obras são apenas obrigação nossa. E para seus discípulos, provas, evidências que estão em Cristo e, consequentemente, caminhando para Deus, para os céus. Mas porque eles creram em Jesus, confiaram em Jesus, o único caminho. Por último, todas as religiões mandam fazer o bem e evitar o mal. Você tem certeza que todas as religiões mandam fazer o bem e evitar o mal? Será verdade esse argumento? Todas as religiões mandam fazer o bem? Se você já leu a Bíblia, deve saber como a cúpula religiosa comprou Judas para poder matar Jesus. Você já ouviu falar sobre as cruzadas, onde a religião matava pelo domínio? Você já ouviu falar sobre a truculenta Santa Inquisição, que não passou de uma maldita Inquisição, que encheu as páginas da história com sangue, onde famílias inteiras foram queimadas vivas? Alguém já leu sobre o Coliseu de Roma, onde religiosos assistiam famílias inteiras sendo devoradas por feras por não aceitar a religião deles? Você sabia que foi uma religião que criou a maldita Inquisição e matou milhares de cristãos verdadeiros? Você, vez por outra, deve ter assistido na televisão indivíduos cheios de explosivos detonando dentro de um ônibus cheio de crianças em nome da sua religião, em nome do seu profeta, em nome do seu Deus. E as religiões espiritualistas, que têm a sua linha do mal através de despachos e fiéis estúpidos e ansiosos para fazer o mal? Quantas vezes você ouviu no noticiário a tenebrosa história da criança que foi esquartejada por ordem de um guia religioso? Todas as religiões mandam fazer o bem mesmo? Você tem certeza disso? E o que é o mal? Qual é o supremo mal? O pior dos males? O supremo mal, o nome dele é o pecado. E você não acha que não é pecado ensinar errado? Você não acha que é pecado, não é maldade
ensinar, deturpar as palavras do Senhor Jesus? Você não vê, vez por outra na televisão, gente falando em nome de Jesus, o que Jesus nunca ensinou? Religiosos que deturpam os ensinamentos de Cristo. Você não acha que isso não é uma maldade? Mas qual é a religião verdadeira dentre tantas? A priori parece uma tarefa difícil. Vou ser muito sincero com você e não vejo outra alternativa. Nenhuma religião será boa se o Deus dela não for o Deus do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma religião será boa se o seu mestre não for Jesus Cristo, se o Salvador, Filho de Deus, Jesus Cristo, não for o Senhor dela. Nenhuma religião. Não basta uma religião dizer que Jesus é o mestre, apesar de o ser. Não basta uma religião dizer que Jesus é bom, visto que é a bondade personificada. Se uma religião é boa, ela tem a Cristo como único Salvador e Senhor, e irá adotar somente a Bíblia como regra de fé e prática. E se ela é assim, ela ensinará, a religião verdadeira ensinará, e somente ensinará o que as Escrituras ensinarem. E assim será porque Jesus, o Cristo, ensinou. Foi ele que disse em Mateus 22 e 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Segundo Jesus, não conhecer a Bíblia é um erro fatal, porque não o conhecerá. Quem não conhece a Bíblia não conhecerá Jesus, e se não conhecer Jesus, não vai conhecer a Deus, porque Jesus veio revelar o seu Pai Deus. Não conhecerá Deus, não conhecerá o poder de Deus, que salva o pecador e habilita-o a morar nos céus. Jesus também disse em 5:39, examinais as Escrituras, e dás-te nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se assim for, uma religião cujo líder não conhece as Escrituras, é uma religião de líderes falsos. Se é através das Escrituras que se cuida ter a vida eterna, porque fala de Cristo, o Salvador, uma religião que ensina a salvação, a ida para Deus por qualquer caminho que não seja Jesus, o Filho de Deus e o único Salvador, é uma religião errada e enganadora. Qualquer religião é boa, desde que Jesus seja o centro dela, o Senhor dela, o Salvador ensinado por ela. Uma religião verdadeira ensinará o que Jesus ensinou, goste quem quiser. E nos ensinos de Jesus há duas verdades centrais. Uma não é muito boa de saber e a outra é maravilhosa. Nos ensinos de Jesus, resumidamente, podemos dizer que há duas verdades fundamentais. A primeira verdade é que todos precisam se arrepender dos seus pecados. E arrependido pedir perdão, senão irão para o lixo de Deus, que Jesus chamou de inferno. A outra verdade é maravilhosa, é que os arrependidos que exercem confiança no Salvador, Jesus Cristo, que crerem e confiarem que Jesus morreu pelos seus pecados, levando-os na cruz, terá o perdão dos seus pecados e irá morar eternamente no céu. Se a sua religião não ensina isso, comece a desconfiar dela. Deus te abençoe.